Não há um dia tão especial, o dia da escola dominical. Lembro com saudades dos domingos de manhã, a igreja reunida, comunhão entre os irmãos, o sorriso do pastor, a união dos corações. Que saudade da pureza, que saudade dos amigos, que saudade dos domingos de manhã. Estamos hoje com a lição do dia, né? Que é da manhã, mas nós fazemos sempre no sábado. E hoje vamos ficar em dias para sábado continuar. Hoje é a lição que tem como título: Pérgamo, a igreja casada com o mundo. Essa cidade, uma cidade também populosa, mas como nós vamos encontrar depois desta lição, que se introduziram no meio da igreja de Pérgamo. A igreja estava bem, cuidado, como se vê hoje, está cheio, saindo. Dois grupos perigosos. Foi os que seguiam a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas. Esses grupos são parecidos. Tem quase diferença. Chegava quando querer adoração novamente ao imperador, seguir as práticas, a prática idólatra. Balaão é a doutrina que procura lançar tropeço através do suborno. E queria pensar que subornava Deus para conseguir amaldiçoar Israel. Mas ele mesmo, Balaão, era um teólogo, na época, um profeta falso. E ele procurou fazer isso, a gente vê a história dele, aqui ele vai falar um pouquinho, mas a história dele é completa lá no livro de Números. Esse homem, ele sabendo que não podia amaldiçoar Israel, mas ele ouviu a voz de Balaão, que era o rei das Moabitas. Eles moravam perto e eles tinham a prática de idolatria. Todos esses reis que não eram do povo de Deus, né? Até os israelitas entraram na casa. Eles tinham os deuses para adorar. E eles pegaram muitas mulheres, podemos dizer, seminuas e mundanas, e foram fazer festas mundanas, fazer sacrifício. E nisso ele diz a Balaão: leva o povo, eles veem as mulheres, essa coisa, e vão para lá. E a gente, aí eles entram na maldição. Era mesmo que dizer assim: eles entram do nosso lado, aí pronto, eles pegam a força de Deus. Eles mesmos sabiam que não tinha um Deus poderoso. E eles ficam fracos. E segundo o que entendemos, Balaão lançava tropeço ao povo de Deus. E isso tem muitos hoje em dia. Se lançam o tropeço. Leva a coisa para da igreja que não é de Deus. Aí começa o tropeço, né? Alguém a tropeçar e agora não aceita mais a sã doutrina. Só aceita a vontade dele, o gosto dele, o prazer dele, o bel prazer dele. Foi o que aconteceu. A igreja de Pérgamo estava casada com o mundo. Dois grupos perigosos. Eram tão perigosos que eles mataram Antipas, uma fiel testemunha do Senhor. Quando a carta chegou nas mãos do pastor da igreja, que era o anjo, certamente Antipas teve conhecimento desta carta. Ele aproveitou e, como era fiel, começou a também falar que estava tudo errado. Pois eles se zangaram e mataram eles no altar. Aí não foi o poder humano que matou, não. Foi o próprio povo, os crentes da igreja naquela época, que era o grupo mau. Tanto ódio da palavra de Deus como ela era, que mataram o pior. Mas o Senhor disse: eu vou cobrar de vocês com a espada de 2 mãos. Feriu o meu servo, vou cobrar. Ou vocês se arrependem, ou então eu ferirei vocês com a minha espada. De 2 mãos, é a palavra de Deus. Então o Senhor entrou quem? E mandou a carta lá, porque o erro estava grande. Vamos ver na lição. Vou ler aqui a introdução, depois vou começar a pedir para os irmãos ler. Nós estamos com a hora exata hoje para trabalhar e terminando a hora. A lição meio grande a gente vai. Uma lição muito importante para nós aprendermos.
Irmãos, a nossa igreja é, do modo geral, a escola dominical não é muita gente. Sempre é pouco, mas tem canto que vem mais, tá? Um fruto outro, como a igreja está ficando boa, sabe por quê? Os crentes lá estão frequentando os cultos. Não é que o pastor seja um homem óbvio, isso nada. Ele é até um meio grosso, embalado assim, mas o povo está querendo vir mesmo. E Deus está abençoando. Está desenvolvendo lá na construção, muito dinheiro entrando para a construção, porque é um trabalho grande. Com a igreja da cara, você vê uma construção grande para a cidade de Fortaleza. O movimento que ele está fazendo lá. O que ele já fez foi muito dinheiro e não está endividado. Graças a Deus. Entendeu? Então, eu vi lá, porque muita gente. Na quinta-feira, o pastor foi lá também na reunião. Não era dia de culto, mas ele avisou que o pastor estava lá. E era muita gente, ainda faltava muita gente estudando, e outros empregados no hospital, tudo. Mas eles estão aqui na escola dominical, muita gente. Embora que eles pagaram no domingo também, mas não te importa. Se as pessoas entendessem que era uma coisa dessa, entrar um ensino desse aqui, dessa lição que eu não falei, para ver o cuidado que a gente tem que ter com os falsos mestres que estão por aí, e não qualquer conversa, né? Eu vou ler aqui a introdução assim. Na introdução diz assim: primeiro vieram os discípulos de Balaão, que sob o manto de uma espiritualidade afetada e exótica, logo acharam guarida na igreja em pé. E chegou e encontrou uma portinha aberta. Depois chegaram os nicolaítas, que embora atrevidos e afoutos, também não encontraram dificuldade para acomodar entre os pobres e desprotegidos, as pobres e desprotegidas ovelhas. O pastor anterior, parece que nessa igreja não estava cuidando. Quando o outro chegou, já estava um pouco, entendeu? Aí foi um pouco difícil. Segundo que entendemos aqui, era como o antecessor dele tinha deixado. E quando o outro chegou, encontrou uma dificuldade tremenda. Estava combatendo, mas querer tirar mais. Estava difícil. Só uma carta chegada e o pastor entrou forte mesmo e começou a desbaratar o mal. Mas foi luto. Depois do mal entrar, irmão, para tirar, é com uma doença crônica. A doença está começando, o médico vai no médico logo, não é o médico faz mais médico, não, está fácil de curar. Mas depois de um caroço benigno ficar de alcance, é fácil de curar? O resultado é a morte. Opera, mas não. Mas se for benigno, o médico tira de vou tirar e você ficar bom, senhor? E fica mesmo, o câncer não se alastra mais não, porque tirou o mal antes de se alastrar, está só no local, então tirou e acabou. Quando ele já enraizou, aí não tem jeito, o médico tira, mas fica um raizinho, aí vai sair no outro canto. Não se acaba, então assim. Então, quando o ministério local deu por si, já não havia mais nada a fazer. O terreno já estava tomado pelo inimigo. E o pastor da igreja, ele sabia que a situação era grave, mas não ignorava o que acontecera ao seu antecessor, está vendo? Não ignorava o que aconteceu ao seu. Ele estava sabendo, mas segundo aqui, ele não ignorava o que tinha. Ao reagir, o destemido Antipas foi assassinado pelo grupo que sustentava a doutrina de Satanás naquela igreja. Então, meus irmãos, o que eu vejo aqui, nesse ponto aqui, tinha um grupo que sustentava a doutrina. O grupo foi sustentado pelo grupo que Antipas foi assassinado pelo grupo que sustentava o trono de Satanás naquela igreja. Sustentar o trono de Satanás no lugar, será que pode ter dentro da igreja? Ou o diabo pode estar dentro de uma igreja dessa? Se Deus me livre, se aqui tiver um grupo, entendendo que cada um dele, ele não tem você nenhum, que estão de acordo com a palavra, mas ele está naquele camarada. Ele nem tem força de ficar, ele é atrevido, fica. Esse é meu, ele está vendo a minha vontade, não sai. E o pensamento, quer dizer, a ação dele é maléfica direta. É você cantando um hino, dando uma palavra e ele só distorcendo. Até no banco, sentado junto com o outro, que era o. E tem uma coisa, o grupo se senta perto. Senta perto. Isso é cheio da igreja hoje. Senta um cada perto do outro, às vezes não é conversando, até não conversa, fica só perguntando uma coisa. Tem grupos por aí, sentado, não sai não. Direto, não só de nada. Não está vendo aí mais besteira. Vamos ver aceitar isso aí. Vamos seguir o rei tentar, se não estou vendo nada demais, e aí é o inimigo dele.
Mas ele é errado, mas não quer. Entendeu? Esse grupo é o perigoso. Isso seja claro, por favor, que Deus não se atrasa. Aí diz assim: as coisas, porém, não haveriam de continuar daquele jeito. Já enojado, Jesus, através de João, envia uma carta ao anjo de Pérgamo, que era o pastor, urgindo a retomar o cajado. Era coisa urgente. E a apacentar o rebanho de conformidade com a sua doutrina. Caso contrário, o próprio Senhor batalharia contra aqueles inimigos com a espada que sai da sua boca. Como estão nossas igrejas? Será que, de alguma forma, não permitimos que o diabo se entronizasse entre nós e não o percebemos? É hora de reagir contra o império das trevas. Temos que ter cuidado. Quando a gente vir que a coisa não está andando de acordo com a palavra de Deus, a gente tem que reagir, até que custe caro. O problema aqui é que o homem que estava aqui, ele era forte, mas ele se aguentou, foi que o Senhor mandou uma carta para ele. Eu sei, eu tenho visto que tu tem resistido, mas ainda tolera alguém aí. É como se tivesse até um fogo temente que acontecido, né? Ficou com medo, como quem disse, ele viu que estava errado, mas aí ficou com aquele medo. O pastor, às vezes a gente tem medo e se prejudica. E prejudica o trabalho. Às vezes pensando que não vai ofender. Fala que era preciso destronar Satanás. E pode ter? Pode. É como eu já disse. A Bíblia diz que esse lugar era o trono de Satanás. Porque era uma cidade idólatra. Havia, e além disso, estava entrando já na igreja, além de ser um trono. Eu vou ler aqui, porque não dá para ler aqui sobre essa cidade, o que ela é. Só uns 2 minutos, eu vou ler aqui. Então, para nós adentrar aqui, Pérgamo, o trono de Satanás. Eu vou ler aqui só essa parte aqui, dessa cidade, para que a gente não pode ler esse. Pérgamo, do grego, cidadão. A mais importante cidade da Mísia, à beira de Cairo, a 30 quilômetros de distância do mar. Era uma célebre cidade, pelo fato de ser ali que o pergaminho foi primeiramente preparado. Escute bem como ela começou a ser orgulhada. E os crentes, alguém, por conta disso, um teólogo queria chegar e, por causa da teologia, seguir a mesma coisa, só que não seguia as coisas de Deus. Teve também uma biblioteca com 200.000 volumes. Era uma das maiores bibliotecas da época, podemos dizer. Hoje eu não sei se tem alguma biblioteca, talvez que tem, pode até ter mais, mas não é brincadeira. Numa época como era o lugar dos pergaminhos. Mais de 200.000 volumes, que depois foram levados para Alexandria. Segundo uma lenda, era Pérgamo, terra sagrada, por ter aí nascido o deus Júpiter. Quando dominavam os reis atálicos, tornou-se Pérgamo uma cidade de templos, escute bem, colígios e palácios reais, e era considerada como a primeira cidade da Ásia. Um dos seus principais monumentos era um templo dedicado a Escolar, sendo este Deus representado pela figura de uma serpente. Veja como ela já tinha uma coisa de gato, porque a serpente que enganou a vida, foi o que era. Aí eles escutaram um Deus como uma serpente. Escute bem. Visto como a medicina desse tempo compreendia entre os seus agentes curativos os encantos e os encantamentos, estava ali o trono de Satanás. Formado. Ele morava lá, numa cidade que o diabo morava diretamente lá. Porque eles, tudo que faziam, Antipas, morreu com o mar em Pérgamo, antes do apóstolo João escrever o Apocalipse. A cidade tornou-se um centro importante da obra de Cristo. A carta à igreja em Pérgamo
era a terceira em ordem dos enviados às 7 igrejas da Ásia. Veja o que era essa cidade. Tinha o trono. Por isso que o Senhor enviou, dizendo, lá está o trono de Satanás. Já tinha o trono. Uma própria serpente era adorada. O próprio símbolo de Satanás. E agora chega na igreja esses dois grupos, usados, metidos a teólogos, cheios de hermenêuticas falsas, que a hermenêutica ou a homilética são ensinos teológicos para melhor se preparar um sermão, para saber melhor pregar, a maneira de se expressar, quanto também o livro do pregador e a palavra. Então, hermenêutica e homilética e teologia. A teologia significa estudo de Deus, as coisas para se saber de Deus. Quando ela é real. Também tem a teologia falsa, o cara se firma uma teologia e foge, né? Não, eu sou teólogo, mas segue a teologia dele, não é do jeito de Deus. Eu quero saber da teologia correta e certa, que vem sobre os estudos de Deus mesmo, como ele. Aí está certo. Não é pecado se estudar teologia, ser formado, conhecer de hermenêutica, conhecer o homilética, conhecer todos os livros bons que preparam o teológico. Isso é muito importante para poder você melhor ensinar. Então nós vamos adentrar na lição agora mesmo, que você já viu aqui, sobre o que foi que eles fizeram aqui na introdução. Pérgamo, o trono de Satanás. Vamos começar desenvolvendo ele. Pérgamo é a cidade dos livros e da ignorância espiritual. Por isso que não adianta tanto livros e o cara ser ignorante espiritualmente, né? Na parte espiritual, não é? Não adianta. Pode ler. Situado às margens do Caíque e distante 30 quilômetros do mar Egeu, Pérgamo era a mais importante metrópole da Mídia, cidade antiga e rica. Fizera-se afamada por sua biblioteca, cujo acervo chegou a ser estimado em 200.000 volumes. De tal forma, ela se achava ligada aos livros, que o seu nome tornou-se sinônimo deste. Pergaminho. Seus operários sabiam como industriar a pele animal como suporte à escrita. Como uma cidade tão rica em livros podia ser tão pobre quanto ao conhecimento do verdadeiro Deus? Faltava-lhe a sabedoria do livro dos livros. Quem é o livro do livro? A Escritura Sagrada. Quer dizer, ele faz a pergunta aqui, o escritor desta missão. Como pode, numa cidade tão rica, um conhecimento, tantos livros, tantos pergaminhos, eram feitos diferentes, de couro, de animais, que não tinha ainda o que temos agora, a matéria que temos, mas o livro era feito. Preparado direto, deixava passar nada, os nomes eram preparados. E como pode? Por isso que hoje em dia tem tanto lançado, cultura na área secular, mas espiritualmente não sabem nada, porque falta o livro dos livros. Uma certa vez em Pedro Avelino, eu era pastor na cidade de Pedro Avelino, ainda pertencia para a missão evangélica pentecostal do Brasil, muito novo, não tinha nem o conhecimento que tenho agora, porque passei a estudar mais algumas coisas, fazer alguns cursos teológicos, mesmo de nível mais inferior ao mais alto nível, eu não tinha condições, e livros e mais livros, peguei mais algum conhecimento, claro, a gente vai crescendo. Então mas eu não sabia, mas conhecia um pouquinho da palavra de Deus. E aquele homem, ignorante, me encontrou, eu ia vender um objeto, e ele disse, quer dizer que você está salvo? Aí eu disse, a palavra de Deus diz, que nós que temos a palavra de Deus, vender, tem a vida eterna. Não é eu que quero dizer, é a palavra de Deus. Se você estudou até que sério, eu disse, não estudei nada não, só estudei até o primário, não tem estudo não. Ele disse, então, vai estudar para poder falar comigo. E ele era bem formado, mas se achava que tinha estudado nos alunos, não era nem doutor. Vai estudar para poder falar comigo, porque lá em minha casa eu tenho mais de 200 volumes de livros, que eu estudei e você não dá para falar comigo. Irmão, nesta hora aí desceu uma avalanche do céu. Eu nunca tinha sentido uma coisa daquela.
Aí eu pude ver o que Jesus disse: não tenho porque você vai falar diante de ninguém, porque eu te darei a minha palavra, a tua vida, a tua boca fechou. Aquela hora parece que se uma chuva do céu assim, enchendo, que sou eu falava ou explodindo. É como se ficasse cheio assim, não tinha mais cabendo nada. Aí eu disse: já que o Senhor me desafiou, que eu não sei de nada, então, e o Senhor é formado e preparado, então comece a fazer perguntas. Comece a falar, o Senhor é mais sábio, comece. Aí começou logo, perdeu-se do veneno, porque começou a dizer que Paulo era um cristão, era um cristão e perseguiu o povo deles. Aí Deus confundiu tudo, entendeu? Já pensou? Se Paulo era católico, era da igreja romana, do Império Romano, um fariseu e perseguiu os cristãos. Ele disse que Paulo ele perseguia o povo deles. Quando ele disse isso, ele disse: eu disse, admiro se eu conhecer tantos livros e não conhecer nada sobre a história de Paulo. E eu não conhecia também muito, como ainda eu conheço por completo a história completa de Paulo. E de quem por tudo. Mas a gente conhece mais ou menos, pela palavra de Deus. E ali eu comecei, não vai contar. Foi mais de uma hora, depois ele saiu dentro de casa, está dentro de uma casa, ele saiu do lado de fora, eu fiquei por dentro, ele foi debaixo de uma sombra, depois ele fugindo, e não acertava mais um. Depois ele já não dizia mais nada. Eu quem perguntava a ele não respondia. E o que era de gente na rua, completo assim, isso era antes de 10 horas de manhã, que eu comecei. Aí deu mais de 11 horas, aí eu saí do lado de fora do pé de avaroca, e ele ficou no sol, com os caprichos do mundo lá na mão. Estou pedindo licença e ir embora. Quando eu olhei, tinha passado de 11 horas, mais ou menos 1h30, sem parar, eu em pé e ele em pé. A minha camisa estava pegada nas costas. Eu lá de fora, no vento de pastor Garola, estava pegada, molhada. Eu não fui mais vender nada, eu estava vendendo uns espelhos e cadeado na cidade de Pedreirinho. E ele pediu para sair, que outro dia me procurava, e não venceu nada, não acertou nada, porque ele se orgulhou, o livro dele não vale nada para quem conhece a palavra de Deus. E eu pensava, mas Deus me encheu. E um irmão lá dentro, um auxiliar de trabalho, daquela cadeia, dizendo: Jesus, a palavra deu certo. E feliz e alegre. Depois quando eu passo lá e digo: eu estou feliz porque eu sempre contendia comigo. E hoje ele encontrou. E assim foi por umas 3 vezes. Em Pedreirinho, 2 vezes, no mercado outra vez. Um crente aperreado, sem saber como vencer, um camarada. Eu chego por trás, imediatamente, aí o irmão foi e disse: pastor, tome conta agora que eu já não estou mais lembrado. Eu disse: o que é que está acontecendo? Esse homem aqui está me vencendo, e eu não sei, depois deixa comigo. Aí eu cheguei. Aí o cara perdeu na porta do mercado, outro dia no meio da feira, eu venci outro, em nome de Jesus. Outro dia em Afonso Bezerra, nunca fui envergonhado, e eu naquela hora não sabia o que ia falar, mas Deus me dá, porque ele não adianta livros como império, quando não conhecia a palavra de Deus, e se conhecia estava distorcendo, não adianta. Então veja o texto que ele não leu, de uma cidade tão importante, com tantos livros, mas não conhecia a palavra de Deus como ela era. E se conhecia, não queria obedecer. É trabalho de pé, é mesmo que não conhecia. Então vamos mais à frente. A igreja em pé. A igreja em pé. Aqui o irmão já leu sobre a importância, a ignorância espiritual dos livros. Né? Cidade do livro é ignorância espiritual. Agora a igreja em pé. Vamos lá. Pérgamo em grego significa casado. É bem provável que a igreja de Cristo haja sido implantada em Pérgamo quando da estadia de Paulo em Éfeso. Apesar de a cidade ser a guardiã do trono próprio apesar de a cidade ser a guardiã do trono do próprio demônio, o reino de Deus prevaleceu em seus termos. Se o trono era do diabo, o cetro estava nas mãos de Cristo. Então não adianta. Por isso que o Senhor fala: o inimigo pode estar dentro de uma cidade, mas o cetro está nas mãos de Deus. Ele aqui é o povo de Deus. Esse cetro quer dizer um domínio. O rei tinha isso, né, irmão? Sempre. Para Esther, ele estendeu o cetro. Viu? Aí Esther foi e disse: eu vou até onde ele está, porque ele está me dando o poder de ele. Se ele não estendesse, não adiantava. Então, o Senhor estendendo o cetro para cá, essa cidade é abençoada. O diabo pode procurar fazer o mal, mas não fará. Porque Jesus diz aqui o escritor, mesmo que o trono estava lá,
do demônio, porque reinava a idolatria do povo da cidade, até na igreja estava um povo errado, até dentro da igreja, quando ela podia ser completa. Mas ela distorcia de alguma coisa. Deus estava no controle e está também no nosso controle, até hoje. Então, vamos ler mais aí um pouquinho desse, para nós não terminar esse primeiro tópico. Vamos seguir para frente do mim aqui. Irmãos, não temos que temer, se o Senhor está ao nosso lado, não tememos o que pode fazer o homem. Seja fiel, porque você é quem vai ser o vitorioso, mesmo que sofra. Foi a lição de ontem falando também sobre isso. A espada de dois gumes. Vamos ver o que diz aqui. A espada afiada de dois gumes. Há uma igreja casada com o mundo e que já se havia acomodado a duas ardilosas heresias. Apresenta-se Jesus como aquele que tem a espada aguda de Deus. Sim, contra as apostasias só existe uma arma realmente poderosa, a Bíblia Sagrada, a espada do Espírito Santo. Só existe uma arma. Olha, o diabo não tem medo de ir correr. Quer sentar mesmo, ele pode sentar aí. A hora que quiser sai, ele senta aqui, a hora que você quiser sai. Olha, o inimigo não tem medo de ir comigo, nem de movimento de show, numa festa com cantores aí, ele não tem nada com medo disso. E ele só tem a mensagem da palavra. Porque ele sabe que na hora que ele começa a pregar, Jesus pode salvar vidas, pode transformar vidas. Às vezes o hino pode tocar também, mas ele nunca é a palavra dele. A mensagem, a palavra, o hino, Deus deu, a gente canta, acha bonito. Agora a mensagem, um culto sem mensagem não pode. O problema hoje é que os cultos não estão tendo mais mensagem. Só está tendo louvor, só gosta. Quando começa a falar, o povo começa a se afastar, vai cantar amanhã, só segura o pulso e serve. Depois o cantor vai cantar 2 hinos ainda. Aí se eles gostarem do cantor, tem mais 10. Não gostar também não fica não. Entendeu? Mas eu conheci um homem que já morreu, que ele segurava o povo com a palavra. Nunca ouvi ninguém sair, podia dar 10 horas da noite, sem Natal e qualquer canto, você não sair. Não se movia ninguém do lugar, não era ele que mandava ficar não, era o povo que não saiu, o pastor Francisco Raimundo, falecido. O homem tinha Bíblia e unção. Um homem simples começava a falar, que alguém dizia nada, ninguém falava. Começava a pregar e começava a tocar. E o povo não saiu. A palavra transformando os corações, segurando. Então, sim, o inimigo tem medo da espada do Espírito, que corta. Jesus venceu Satanás com a palavra. Pode olhar, lá no mundo. Ele apresentou também a Bíblia, o senhor também apresentou. O inimigo, ele cita também a Bíblia, para ver se a pessoa se engana. Ele disse, olha, está escrito que os anjos vai te proteger e não deixa você cair. Aí Jesus também está escrito, não tem do Senhor, meu Deus. Aí ele disse, ele está adiante. Aí ele tentou e Jesus venceu com a palavra, aí depois disse, sabe? Ele foi embora. Então, não deixe nunca de examinar esta palavra, porque você examinando, ela é guardada no seu coração, na tábua do seu coração. Foi assim que, como ensino na época passada, quando o Senhor deu ordem, no livro do Deuteronômio, deu ordem, através de Moisés. Ensina o teu filho, olha, assentado na tua casa, que fala do culto também, na hora até da comida. Assentado em tua casa, ao levantar, no caminho, na caminhada, e escreve também nos umbrais das porteiras das fazendas, onde tiver, escreva. Tem até um texto aqui que fala, escreve, um dos profetas menores, escreve a palavra que alguém passando, correndo, possa ler. Então ele quer dizer, escreva com letras grandes, e alguém até correndo dele. Quando ele mandar escrever. Então a palavra de Deus nunca, ela sempre foi, e a Bíblia diz, no tempo do profeta Samuel, foi a palavra de Deus, muita bagunça. Então, leia este outro, vamos a gente passar por isso. Manejando bem a espada do Espírito. Se temos semelhante arma, combatamos as mentiras que nos chegam aos arraiais como verdade. Cortemos pela raiz a heresia, misticismos e modismos que teimam brotar em nossos campos. Nessa luta, porém,
saibamos como manejar a palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem e que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. Guerreemos contra as inverdades doutrinárias que o diabo velada e arrebata e abertamente vem semeando na seara do mestre. Vamos combater. Se você vê, você observe que se tiver uma cisterna cheia de água, se tiver uma árvore perto, né? Ali tem água. Ou aonde é que ela vem? A raiz vem por lado da água, né? E ela penetra na parede. Se é feito de tijolo e por fora não tem cimento. É fácil ela penetrar, né, irmão? Na brecha do tijolo. Aí ela rompe, o cimento está por dentro. Se ela fosse feita toda de concreto gerado, mais difícil da raiz, ela toca, né? Não tinha como entrar. Mas nós somos terra, irmão. Vem a raiz do mal se penetrando. É aonde tem água mesmo. É aonde a vertente está. Ele não vai para outro canto, não. Ele vai buscar onde já tem os, para ver se tira os de lá. Aonde já está perdido, né, irmão? Já está um pouco perdido, não tem mais o que ele buscar. Ele vem aonde tem alguém seguindo a doutrina do Espírito Santo, que é a outra vertente da água cristalina. E dali ele vem sugar a água, mas ele não quer água. Ele quer atrapalhar os que estão seguindo este rio cristalino, que é do Espírito de Deus, né? Então, meus irmãos, vejam que nós temos que ter cuidado de cortar. E o que é que se faz? Se tiver uma árvore penetrando eles preferem arrancar aquela árvore, não é? E não destruir a sua cisterna que bota água. Por quê? Porque senão você vai ficar sem água. Ou então cortar a raiz para passar para lá, né? Passar, procurar onde está aquele lado, não deixar nem a raiz passar. Quando vai fazer, é isso o cuidado. Então temos que cortar a raiz do lado. E essa raiz só cortamos a palavra. Alguém chega com uma palavra aqui, distorcendo, você diz, não, eu não aprendi assim, eu vou seguir como a Bíblia manda. O povo de Berea, como eu disse, eles pregavam e eles chegavam e examinavam. Ah, para desse jeito eu segui. Se não era, o problema hoje é que o povo não conhece a Bíblia. Todo crente tem por obrigação tirar um momento, viu, de ler a sua Bíblia. Sempre tem uma horazinha, você lê um capítulo. Não se lê, é trabalho, tem tempo, se você sabe ler. E os que não sabem ler, Deus vai dar entendimento, porque já sabe que não sabe ler, mas só ele prestar atenção na irmã, Deus já sabe que não sabe ler. Então vai fazer com que ele guarde na mente. E não vai ser enganado também. Ninguém se engana que não sabe ler, só é ouvir a palavra e atender quem está falando certo. E entender com ela não e cumprir. Então, irmãos, corta este mal. Quem maneja bem a palavra do Espírito, que é a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, corta o mal pela raiz. Mas se você não conhece a palavra, todo velho doutrina engana. A Bíblia diz que para quem está faminto, todo amado é doce. O homem sem Deus vive faminto. Tudo que vem ele engole. Você não vê um sapo? O sapo se joga uma brasa na frente dele, ele engole. Não vamos ser como o sapo que engole brasa, engole tudo. Engole que morra. Diz que a brasa nem mata ele. Mas os caras malvados faziam isso quando estavam trabalhando nos ferreiros, sabe? Tem aquelas pedaços de ferro que caía, jogava no saco e engolia. Era engolindo e saindo pelo fato, embaixo. Porque o ferro não se apaga ali. Ela caiu, saindo, explodia, acabou. Marvado, né, também. Então tem gente assim, engolindo tudo que joga. Todo vento do tempo aí, ele tem poder, eu vou já para lá, deixa a cidade, vai embora. Anda não sei quantos mil quilômetros, 200 quilômetros, para ir olhar o ano, ali eu preciso falar. Que conversa é essa? Deus está em todo lugar. Agora, habita no coração temente a Ele, no contrito. Aí nesse lugar. Vai em todo lugar e está. Agora só não habita. Porque está quer dizer que Ele está vendo tudo. Ele vê tudo. O pecado, só não quer o pecado. Vamos ler agora, irmão Veridiano. Já no destinatário. Um anjo numa cidade infernal. Pode? Eita, pastor, uma cidade infernal. Eu sei que eu trabalhei numa cidade, não sei se eu trabalhei numa cidade infernal. Trabalhei numa cidade de muita idolatria, terrível, mas talvez até com de pé, um grupo muito trabalhoso, trabalhando contra mim, sem parar. E eu vencia só na palavra de Deus
e orando. Né? Vamos ler agora o terceiro tópico já. Não era nada fácil ao anjo de Pérgamo habitar nessa cidade. Se por um lado era coagido pelos pagãos a incensar o altar no qual César era divinizado, por outro era constrangido a conviver com o paganismo que, a princípio sutil, ameaçava agora o remanescente fiel da igreja. Mas o Senhor Jesus estava de tudo ciente. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Detona-se, pois, que os crentes infiéis e casados com o mundo haviam entronizado Satanás na casa de Deus. Como é que pode? Pérgamo era uma cidade infernal, mas o Senhor queria o seu anjo ali, para que ali fosse manifestado o reino dos céus. O paganismo não ficou restrito a Pérgamo. Nestes últimos dias, o diabo vem repaganizando o mundo, através dos meios de comunicação. Há um panteão em cada praça. Panteão diz aqui na lição que é conjunto de deuses de um povo, em todo o canto há esse grupo perigoso. Então, uma cidade infernal. Quem é que quer ir? Hein? Quem é que quer ir para uma cidade infernal? Não quer. Que só tem mesmo o paganismo, e eles queriam, olha, era coagidos pelos pagãos a incensar o altar do qual César era divinizado. Porque o negócio dele na época era que o César, que era realmente os imperadores, fosse divinizado. Como um homem divino. Queriam que o pastor fizesse isso, e achando pouco, ainda queria mais que aceitasse o paganismo. Que sutilmente ameaçava agora o remanescente fiel da igreja. Tudo isso eles queriam que o anjo da igreja fizesse. É brincadeira um grupo desse dizendo, não, o senhor só está certo se fizer isso, porque não tem nada a ver. E se ele não fazia, eles que vai fazer. Tudo errado. Então, irmãos, não é brincadeira, hoje não é diferente. A gente está pregando a doutrina certa como ela é, e sabe o que acontece? Alguém chega dizendo, você é beijo. O que é que tem? Não tem nada a ver com isso, rapaz. Você só faz o que o pastor quer. Isso não quer dizer nada você fazer. Faça assim, que isso não é pecado não. E o pastor lutando, mais um grupo por trás. Aí chega até outros seguidores, mesmo ministros de outros cantos, dizendo, vá para lá que você não precisa fazer nada disso, é só estar lá com a gente. Entendeu? Quer dizer, isso quando estão lá fora, tudo bem, daqui de dentro, eles vão embora, né? E dentro? E vivendo dentro. Era o que acontecia aqui, ele não saiu de lá não. Permaneceu lá dentro. Infernizando. E a cidade, além de ser infernal, o trono de Satanás. Eles deram lugar para entronizar Satanás dentro da igreja. Por causa das heresias deles, o inimigo morava lá. Já pensou, abaixo de uma pessoa chega na igreja, mal-humorado, você está um pouco, o pastor é o primeiro que serve, porque ele é a pessoa escolhida para sentir essas coisas. Foi ungido para isso. Que alguém queira ouvir, ele serve. Quando chega uma pessoa mal-humorada aqui na igreja, sem eu julgar eu sinto o peso. Basta olhar para ele, quem é? A pessoa está mau humor e está maquinando alguma coisa. Até contra mim, ou contra o irmão ali, ou virado, eu sinto o peso do trabalho. O pastor sente, e alguns irmãos também espiritual sentem. Não, nem só o pastor. Meu Deus, há um peso hoje. Mas quando a igreja está toda seguindo numa alegria só, aí a coisa é diferente. Você sente um clima melhor, mas lá o obreiro sofreu nessa igreja de fé. Sofria terrível. Então, irmãos, vamos tomar cuidado. O Senhor disse eu sei as suas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então ele começa a falar dessa maneira e mostrando que esses homens não estavam certos. Era uma cidade infernal, mas o Senhor queria ser o anjo. Não adianta ninguém teimar, ou se chatear, ou aborrecer o obreiro. Deus vai tomar vingança. Samuel não estava errado
Aí um dia chegou a vez de eles pedirem um rei. Samuel sempre triste. Não estou fazendo trabalho não, já estava muito velho, né? Não estou fazendo trabalho do Senhor não. Por que eles estão me recusando? Aí o Senhor falou para Samuel: ora hoje o rei. Eles não estão pedindo? Agora para o próprio lado deles. Agora isso ele disse quando dia dele. Veio ou não veio? O rei de Israel, Saul, foi uma vergonha ou não foi para Israel? Demorou. Ele prosseguiu avante, o homem venceu nas guerras, todo mundo, esse é o homem. Mas pouco esse moço começou a se envaidecer, se orgulhar e achava que já não era mais Deus que estava operando na vida dele. Era porque ele viu o nome do rei Saul, o homem que sobressaiu em todo Israel, um homem formoso, que chegou a fazer muito mal, chegou a destruir até os sacerdotes, o outro ficou cego. Aí Deus começou a pesar a mão sobre ele. Morreu suicidado miseravelmente, e o filho dele também, os filhos mataram no meio do campo. Jonatas, um homem sem culpa nenhuma, um homem amigo de Davi, um homem bom, Jonatas, morreu também, porque o castigo veio até para o fim. Mas certa vez Saul fez um caso tão errado, que disse: hoje eu não vencer a batalha, enquanto eu não vencer, ninguém provará comigo. Jonatas não sabia do caso, morto de fome, dentro da batalha do deserto, encontrou um Saul de Deus, não sabia do que o pai tinha feito. Se alguém provasse comida, qualquer coisa morria. Alguém queria saber de mim, devia ser o filho dele. Jonatas tocou com a ponta da espada no pau de mel e provou, só provou, correndo de fora, provou aquele mel. Quando disseram, ele disse: por que tu provaste comida, Jonatas? O teu pai fez um juramento hoje que alguém que comesse morrer. Aí ele disse: só vou morrer, porque o rei disse. E ele ia matar o filho. Ia matar o filho. Não se pode fazer um jogo. Tudo pode ser especificado. Para matar o próprio filho. Sabe por que não mataram? Porque os homens de Israel todos se levantaram contra ele e disseram: matarás um homem que hoje venceu uma batalha. Se não fosse ele, nós estávamos todos mortos. Porque por causa de Jonatas, a batalha foi ganha, que era um grande guerreiro. Sabe, vencer a batalha. Aí ele se acalmou, mas Jonatas já estava se entregando para ele matar, porque era hora do então, e assim matou 85 sacerdotes de Nós, uma cidade chamada Nós. Um homem, Doeg, matou esses 85 homens, e mais a família dele, porque disseram que tinha falado com Davi. Isso era mentira. Tudo, aí Deus não aguentou. Então Samuel recebeu a ordem de Deus: unja, porque eles não rejeitaram você não, rejeitaram a mim. Eles não rejeitaram você não, Samuel. Não se preocupe, mas Samuel ficou tranquilo. Então, irmãos, aqui está a lição onde o irmão leu, e nós vamos ainda mandar ele ler só esse outro pedacinho aqui. O testemunho e a perseverança de um anjo. O Senhor queria o seu anjo ali, e ele ficou. E não queria que ele se afastasse, né? E ali fosse manifestado o Rei de Deus. Agora, o testemunho e a presença de um anjo. E a perseverança de um anjo. Embora habitasse num lugar espiritual e moralmente hostil, o anjo da igreja em Pérgamo confiava em manter o seu testemunho, como realça o próprio Senhor. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ele mantinha uma postura impecável como servo de Deus. Se parte de sua igreja achava-se casada com o mundo, ele e o remanescente fiel encontravam-se aliançados com o Cordeiro de Deus. O importante é isso aqui. Se tinha uma parte da igreja casada com o mundo, não importa. Ele e o remanescente fiel permaneciam fiel. Então Deus ia agir através dos fiéis. Podia custar, podia demorar, mas a vitória vinha. Porque quem estava dizendo que ele permanecesse fiel era o Senhor. E o Senhor ia batalhar, ia castigar, ia ferir alguém, ia fazer alguma coisa. Mas que a bênção vinha para esta fiel testemunha e vem para todos nós, que hoje somos a igreja do Senhor. A igreja de Éfeso não era diferente da de hoje. Ela era em outro lugar, mas aqui era a igreja do Senhor também. Como nós somos hoje aqui no Brasil. Essa mesma igreja vai morar com o Senhor, como essa do Brasil. Porém, só o grupo vai ficar para o juízo, só o povo vivo, Israel no tempo do juízo das nações. Mas a igreja do Senhor, todas vão orar, todas é uma só, desde que ele fundou. Então, a igreja do Senhor foi fundada, podemos dizer, desde que foi planejada no Jardim do Éden.
E fundada, alguém sempre diz que foi fundada no dia de Pentecostes, mas outros já dizem que a inauguração foi no dia de Pentecostes. E ele fundou no dia que ele disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra ficaria a minha igreja. Como que ele fundou naquele dia. Porém, ficou um pouco parado no dia de Pentecostes, e ela foi inaugurada, e por que dizer, fundamentou-se completamente. Dali os discípulos começaram a pregar mesmo, foi dali em diante, não pararam, mesmo escondido, um pouco escondido, mas depois se espalhou para o mundo, e hoje a mensagem chegou ao Brasil e todos os outros países do mundo, só não nos países comunistas que não querem a palavra de Deus ainda. Então vamos ver agora, irmãos, o terceiro item do terceiro tópico. Antipas, fiel testemunho. Esse homem era um dos homens fiéis da igreja, não era o pastor. Leia aí. Muito provavelmente, Antipas havia precedido o destinatário da carta no pastorado de Pérgamo. E, pelo que depreendemos das palavras do Senhor, o fiel Antipas, cujo nome em grego significa contra todos, levantara-se para combater os apóstatas que haviam entronizado o diabo naquela igreja. Por isso, ajuntaram-se todos para tirar-lhe a vida, conforme denuncia Jesus, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Sim, Antipas não foi morto pelas autoridades romanas. Ele foi morto pelos que se diziam irmãos. Por conseguinte, caberia ao atual anjo de Pérgamo continuar a luta de Antipas. Levantar-se-ia ele contra os que detinham a doutrina de Balaão e sustentavam o ensino dos Nicolaitas. Nós vemos, irmão, que aqui uma fiel testemunha do Senhor morreu miseravelmente no altar, um grupo de templo, não foi romanos. O Império Romano chegou e entrou na igreja e matou. Foi os crentes de lá. Esse grupo perverso que aceitava a doutrina de Satanás, que era de Balaão e de Lucifer. Então, veja que eles fizeram uma perversidade, mas Deus entrou na sua providência. Agora, o pastor ia abrir mão e dizer que eles estavam certos, não podia. A ordem do Senhor é que ele tinha que ser forte e dizer que eles estavam errados. Mataram o homem, mas ele não negou. Ele combatia, o nome dele em grego significa contra todos. Contra todos aqui, que estavam contra a doutrina da palavra de Deus. Então, meus irmãos, uma fiel testemunha tem que combater até a morte o nome de Jesus, como ele é, e não dizer, não, eu agora vou desistir. Eu sei que a perseguição está muito grande e não dá para mim mais. Pensei que era bom, pensei que ser crente não tinha nada de problema, é tanta coisa que está vindo sobre mim, eu vou desistir. Esse é o covarde. Ele desiste, também desiste do caminho do céu, da morada no céu. Então nós vamos correr agora para o restante, e a hora já passa. As heresias que pegam era doutrina de Balaão e a doutrina dos essa doutrina, esse homem, como eu já disse, era um falso profeta. Esse homem morreu miseravelmente depois. Quando ele fala aqui essa doutrina, porque ele seguia, repare que vinha de longos anos. Balaão já tinha morrido há muito tempo, mas eles existiam, mas o grupo não deixou não. Seguiu de lá para cá. Não se esqueceram mais nunca. E talvez fossem os próprios israelitas que entraram por esse caminho, será era boa a doutrina dele. Porque a gente podia fazer o que queria, seguia a Deus, mas no mesmo instante não deixar de crer em Deus, mas fazia o que queria. Os outros também não eram diferentes, eram parecidos. Nós vamos ver. Leia mais de novo. Irmão, ele está filmando, leia mais. A doutrina de Balaão. Ensino pseudobíblico
que torcendo as sagradas escrituras Culto que era através de artifícios teológicos e hermenêuticos, corrompia a graça de Deus, apresentando aos santos uma teologia permissiva e eticamente tolerante. O objetivo dessa doutrina era levar o povo de Deus à prostituição e à idolatria, a fim de, enfraquecendo-os moral e espiritualmente, extorquir-lhes os bens materiais. Era a teologia dos ladrões. Olha aqui. Vamos parar aqui. Teologia dos ladrões. O que vemos hoje? Está observando isso aqui? Não observamos. O que está acontecendo hoje nesses homens? Eles estão extorquindo os bens do povo. É uma teologia de ladrões. Sem beber. Esses homens por aí só tomando dinheiro. Dizendo, vem para cá, e quanto mais você dá um dinheiro maior, é que a bênção é maior. Eles estão extorquindo os bens do povo, e tem muita gente ficando até pobre aí, não arranja nada. Outros dizem que enriqueceu, e outros ficam sem nada. E eles guardando muito dinheiro nos bancos, comprando carro novo, comprando tudo mundo, propriedade, circulando, fazendo, e dizendo que está tudo certo. Uma teologia que só queria tomar o bem do povo, e eles enriquecerem, se chamava uma teologia, era a teologia dos ladrões. Era esse grupo. Balaão era tão errado quando ele foi no caminho para amaldiçoar Israel, que todos sabem, vocês sabem da história, já leram a história que o animal emprestou a perna dele na parede, já leram a história de Balaão? O anjo se apresentava a ele para ele não ir, o animal se desviava. Depois o anjo foi para outro canto, até que foi para um canto bem prensadinho, por 3 vezes. 2 vezes ele se livrou. Aí ele foi no canto que tinha uma parede prensada. Quando o animal foi passar, passou que chegou a segunda vez, na parede. Na frente foi para o canto imprensado que você pode passar e o anjo foi de frente para a espada de Israel. O animal, diz os homens antigamente, que os animais com coisas estranhas, ou seja, de terror, da noite, coisas diabólicas, o animal sente. E não passa, fica ali só. O animal só de noite é assim. Qualquer coisa ele está cismado. Se ele sente alguma coisa estranha. Então o anjo se apresentou e o animal que fez? Deitou-se, não passou. Ele viu o animal. Deus fez, o animal viu o anjo com a espada e temeu passar. Que se passasse, a espada cortava a lava, mas não matava o animal. Sem já Balaão dele. Essa espada batia, sem deixar a corta, mas diminuía, né? Que é o poder de Deus. A espada aqui não sei o que cortar. O animal deitou-se, mas levantou-se, começou a soltar o animal. Aí o animal foi falando, Deus abriu a boca dele, diz, abriu a boca do animal e fez o animal falar, porque o animal não fala. Deus abriu a boca e fez ele falar. Porque me espanta. Eu tenho costume fazer algum mal? Aí ele disse, não, estou te espancando porque você deitou-se. Aí o anjo se apresentou e disse, por que estás fazendo isso? O teu caminho é péssimo diante de Deus. Aí o anjo se apresentou. Se esse animal não tem se desviado de mim, eu teria de matar a outra. Agora vá, ele já ia por no caminho. Recebeu um prêmio de Balaque, deu o rei Joabi, para amaldiçoar Israel. A Bíblia diz que ninguém podia amaldiçoar Israel. Ele sabendo que não podia, mas o pai desse homem era um encantador, Eulías. Ele também aprendeu encantamento, era um profeta, não, que entendia de encantamento. Aí ele tentou, por medo de feitiçaria, se você deixar, você encontrar que Balaão disse. Não há encantamento, encantamento é coisa de feitiçaria, que possa fazer a maldição. Ele tentou e queria dizer a Balaão. Olha, eu tentei de todos os meios, mas não há quem possa amaldiçoar Israel. Sabe por quê? Eu tentei, mas não posso. Mas ele fazia isso, ia para um canto que se amaldiçoava Israel, e Balaque fazia o sacrifício dele no outro canto, e daí os israelitas em frente vinham para lá. E aí já estava começando, e daí misturou, se for por misturado. E essa doutrina nunca se acabou, ainda hoje ela existe por aí. Então veja aqui, essa teologia era a teologia de ladrões, fazia com que até através dessa prostituição e idolatria, extorquir e enfraquecimento, o povo irmão, que vive nesse movimento para eles, sabe que seria espiritualmente.
A mente espiritual acabou. Eles só querem, quando olha, eles só querem vantagem, só vai atrás de carro, só vai atrás de. Não vou dizer que seja diretamente isso, mas só vão atrás. Se não tiver, também não tem mais nada lá. É a mente deles espiritualmente estão acabados. Estão acabados. O homem que tem uma mente espiritual segura é aquele que permanece mesmo na dor, mas de joelho, dizendo a Deus, Senhor, eu sei que tu vai me livrar. Esse tem uma mente sadia espiritual. Não vai conversar com ninguém, não. De vantagem aqui e lá. Pede a Deus que ele dê vitória, que ele dê dinheiro, que ele dê emprego, que ele dê condições de viver, saúde, e acredita que Deus vai livrar você da dor logo amanhã, se você está com a dor hoje. Mas não só confiar em alguém que está. Então eles faziam isso. Eles que foram sacrifícios todo lugar. Era uma maneira diferente, mas é parecido com a de hoje. Sendo de maneira diferente. O diabo sabe trabalhar. Cada tempo, cada época, cada lugar ele sabe trabalhar. Então lê o restante. Onde você parou? Parou de lá no lado. O patrono desta doutrina era Balaão, filho de Beor, que, embora profeta e teólogo, utilizou-se da profecia e da teologia para levar a maldição ao arraial hebreu. Subornado por Balaque, rei de Moabe, ensinou-lhe como levar a maldição às tendas hebreias. Por isso, o apóstolo Pedro taxa-o de louco. Pedro chama ele de louco. E Judas acusa-o de venalidade. Balaão tinha os seus discípulos em Pérgamo, estimulados pela ganância, utilizavam-se de sua influência teológica sobre a igreja, a fim de levá-la a noivar-se com o mundo. Está vendo? Eu digo, eles se aproveitaram da teologia, vinha Balaão tinha morrido há muito tempo, mas esse povo que seguia ele continuava seguindo. Ele era um teólogo da época, ele seguia essa teologia, aprenderam e agora continuavam. Queremos levar o povo de Deus, através dessa influência teológica, sobre a igreja, a fim de levá-la a mover, a noivar-se com o mundo. Noivar-se com o mundo quer dizer aceitar as coisas do mundo. Está noivo. Quando uma moça aceita um rapaz para se noivar, porque ela quer casar, não é? Então, mesmo assim, a igreja que se casa com o mundo, ela está de acordo com as coisas que o mundo oferece para praticar. Então, vai casar com o mundo, mas a Bíblia diz que quem ama este mundo, o amor do Pai não está nele. Não podemos servir a dois senhores. Ele diz, a mamão, quer dizer, as coisas do mundo. Ou serve a um, porque se servir os dois, há de aborrecer um e amar o outro. E o pior é que quem se casa com o mundo só serve mais com o mundo, porque a de Deus vai se acabar. Por isso que a nossa luta é contra as coisas da carne. Não para não cuidar do nosso corpo, mas carne aqui que eu digo, as coisas que vêm prejudicar a vida espiritual. Nós temos que ter nossa saúde do nosso corpo para perceber Deus no mundo, porque a gente doente também se serve, né? Então, meus irmãos, veja aqui que essa doutrina hoje ainda tem por aí diferente, mas ele não se acaba não, a falsa doutrina continua. Que não tem nada a ver, você é besteira, mas a gente pode ver do jeito que quiser, e o importante é o coração. Sabe o que uma pessoa disse agora? Aquela irmã que vem aqui, uma irmã que vem aqui, sempre que ela tinha guri, ela foi para outra igreja, sabe? Aí está andando todo dia, aquela irmã assim, sempre nunca mais ela veio, nem nunca mais foi na igreja, foi para a igreja lá, aí anda de todo jeito, pintado de todo dia, treino todo lá, eu vou para lá, não quero mais falar, nem na Assembleia de Deus. Está lá no poder, mas o mundo entrou na vida dela terrivelmente, pintada, de short, de tudo. Pois é, tu não quer nem saber mais do que isso, da Assembleia de Deus para ela é um campo. Porque nunca serve, ela quer fazer a vontade dela. Quer dizer, o mundo estava morando dentro dela ainda, aí quando chegou uma brecha, que apareceu uma igreja, não tem nada disso, mas é igreja também, está também professando Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A Bíblia diz isso. Então vamos terminar. Leia agora você a doutrina dos Nicolaítas. Não sabemos muita coisa acerca dos Nicolaítas. O que sabemos é que a sua doutrina não destoava quase nada do ensino de Balaão, pelo menos quanto ao conteúdo. Se Balaão era dissimulado,
sutil e teológico, os nicolaítas, fazendo abertamente comércio dos santos, publicamente apregoavam a repaganização da igreja, afirmando ser possível servir a Deus e aos ídolos, utilizando-se de um linguajar bem elaborado. Levaram muitos fiéis a se desviarem pelos caminhos da fornicação, do adultério e da idolatria. Ou doutrina perversa. Eles se utilizando de um linguajar bem elaborado ou polido. Cuidado nos teólogos do Jesus, o apóstolo Paulo disse, vai apresentar-se. Já vinha desde aquele tempo. Homens, vai, ele ainda diz, agora ainda tem mais poderosos, mais homens preparados, dentro do conhecimento teológico, mais aprofundado, que fala tanta coisa bonita e dentro da filosofia e teologicamente, que você fica doido. E sabe que realmente eu não sabia nada disso, e é desse jeito que está dizendo, e você se aprofunda, e no fim está seguindo o que realmente Deus não quer que ele siga. Verdade? Então, irmãos, nesta lição, nós, se fôssemos falar, teria muito mais coisa ainda, mas eu creio que os irmãos entenderam, bem, e agora vou ler aqui a conclusão, que diz assim: escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo afirmou: mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Embora o cristão não tenha como evitar o lado temporal da vida, sem olhar, deve fixar-se em sua redenção eterna. Jesus sabia da sedução que os bens terrenos podem exercer sobre nós. E por isso advertiu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por esse motivo, coloquemos o Senhor Jesus sempre em primeiro lugar. Quando você coloca ele em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Isso não quer dizer que a gente não vai mais trabalhar, vai ficar sentado no canto e esperando que Deus venha trazer tudo, porque isso a gente se torna um preguiçoso e querer só usurpar dos outros também. Deus não quer isso. Se a gente puder trabalhar, mas sempre o nosso dever é as coisas de Deus em primeiro lugar. Orando ao Senhor, entregando a vida ao Senhor, antes de trabalhar, durante o nosso andar, sempre lembrando: Senhor, Tu és tudo em minha vida. Eu só estou aqui trabalhando, ganhando, porque se Tu quiser deixar. E não ir nessas filosofias falsas, nesses ensinos linguajar bem elaborado, polido de alguém que só procura atrapalhar e dizendo: nada não, você deu seu até o coração. Sim, aí a irmã falou isso. O irmão fala: irmão, você vai dizer: não, é besteira, deu seu até o meu coração. Não tem nada a ver com isso que eu estou fazendo. Negócio de açougue, negócio de só açougue que tem o coração, mas Jesus quer o coração mesmo, porque do coração, como é que você cheio de pecado, de uma coisa e de outra, uma série de heresias dentro da sua cabeça, você pode dizer que está agradando a Deus? Jesus vai dizer um dia: não te conheço. Então, nesta noite, irmãos, que Deus nos abençoe. Sábado estou indo para Mossoró, estou chegando às 6 horas, mas o irmão prepara, estuda a lição para falar essa lição aqui. Que atira a igreja tolerante, aqui é uma tolerante. Vamos ver o que é que ela diz. A de sábado, que é domingo que vem. Então, nesta noite, Deus abençoe, que Deus aplique em cada coração esta palavra, que possamos entender esta palavra segundo ela nos ensina. Lição muito boa, apesar de ter pouca gente, mas os que vieram aqui aprender. Amanhã estamos aqui no grande culto de missões, para mais uma vez, e à tarde o nosso programa lá. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui diante de Tua presença. Te agradecendo, Senhor, por este trabalho que foi realizado agora, essa lição que foi explanada agora, o que pudemos ensinar. Senhor, sabemos que ela ainda é mais profunda, Senhor, mas creio que Tu tens nos ensinado através desta palavra que vemos aqui, Senhor, que nos ajudou muito.
Agora nos leva em paz para os nossos lares. Nos dá uma noite de paz e de tranquilidade, abençoando o Senhor a cada um. E aqueles que não puderam vir, nos trazendo de volta para o grande culto amanhã à noite, culto de missões, usando poderosamente aquele que há de pregar a tua palavra. Senhor, o programa à tarde também que seja bem assistido pelos internautas, também pelas pessoas aqui da cidade, aonde estão ouvindo, que possam ouvir com alegria e através da tua palavra também aceitar aqui pelo Salvador. Nós te pedimos, já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Não há um dia tão especial, o dia da escola dominical. Lembro com saudades dos domingos de manhã, a igreja reunida, comunhão entre os